Jornal de Caxias. A polêmica da suposta irregularidade cometida por assessor político do vereador Daniel Guerra. Comissão de Ética da Câmara se reuniu nesta segunda-feira para deliberar sobre o caso. Com a palavra, o vereador Joarce, que encaminhou o pedido de investigação, o vereador Virgílio Costa, presidente da Comissão de Ética da Câmara, e o vereador e candidato à Prefeitura, Daniel Guerra. Lançado o calendário 2017 da Oncologia Pediátrica do Hospital Geral. Começa o levantamento para monitorar larvas do mosquito da dengue. Tem ainda a previsão do tempo para esse início de semana. É o Jornal de Caxias que está no ar. Olá! Na última quinta-feira, dia 20 de outubro, o vereador Joarce, do PDT, encaminhou uma representação para a Comissão de Ética Parlamentar investigar uma suposta irregularidade cometida no mês de abril de 2016 pelo assessor político do vereador Daniel Guerra. Para o Jornal de Caxias, Joarce relatou como se deu conta da suposta irregularidade e por que decidiu analisar as imagens das câmeras de segurança da Câmara de Vereadores. Quando estava na Câmara de Vereadores 2013 até março de 2014, eu observava que esse assessor ele vinha de vez em quando, só mais nos dias de sessão. Fui para a Secretaria de Esporte e Lazer, voltei para cá no mês de abril. E percebi que aí sim o vereador tinha esse assessor, o Heron, que na verdade não comparecia. E devido toda a situação do vereador, de ser a pessoa, o ético, o correto, a pessoa que era o perfeito, né, que bate em todo mundo, que ele não tem problema, né, com uma questão principalmente de CCs, então eu solicitei à Câmara de Vereadores aí todas as imagens para que eu pudesse analisá-las, né? E analisando as imagens, levei aí 3 meses e uns dias, né? Porque são 540 horas de filmagem entre as três câmaras. E claro que eu não tenho equipamento, vamos dizer assim, a tecnologia hoje. Eu, no meu computador simples em casa, eu fui analisando, às vezes 5 horas, às vezes 8, às vezes 3, dependendo do tempo que eu tinha disponível. Às vezes 10, né? Também conversamos com o vereador e candidato a prefeito Daniel Guerra na tarde desta segunda-feira. Toda e qualquer denúncia que envolva questões do erário público devem ser apuradas. Nós defendemos fiscalização, acompanhamento e, por óbvio, o que posso posicionar é de que, primeiro, eu sou muito exigente com os meus 2 assessores políticos. Nós, além de exigir cumprimento de carga horária mínima, exigimos trabalho efetivo para a população. Esta é a forma que nós vamos levar para a prefeitura. Nós entendemos esse momento de desespero dos que estão acostumados à velha política de tentar denegrir, manchar a imagem de quem tem uma história de trabalho por Caxias do Sul. E alguns fatores chamam a atenção. Primeiro, alguém que numa sessão da Câmara apresenta em 5 minutos 540 horas, eu não consigo entender como é que alguém consegue pôr o oceano inteiro num copo. 540 horas, ele diz que em 5 minutos foram passadas na Câmara. É uma soma de inverdades, de mentiras, que nós vamos desmascarar essa semana. Já encaminhamos ao Ministério Público uma representação por crime de prevaricação e todas as outras medidas, porque não se pode, por ser um período eleitoral, ir para o vale tudo com a mentira ou com a forma de denegrir a imagem de uma pessoa. E na tarde dessa segunda-feira, a Comissão de Ética, presidida pelo vereador João Carlos Virgílio Costa, realizou a primeira sessão para deliberar sobre o caso. Na reunião foi criada uma subcomissão de 3 vereadores, sendo que o relator será o vereador Rodrigo Beltrão, do PT. O presidente da Comissão de Ética, Virgílio Costa, explicou ainda que dentro de 5 sessões deverá ser apresentado um relatório.
Essa subcomissão, né, vai notificar o vereador Daniel, né, que, na verdade, a queixa é contra a quebra de decoro parlamentar pelo vereador Daniel Guerra, né. A subcomissão, então, fará a notificação e dará oportunidade ao vereador para que se defenda, né. Solicitamos também ao vereador Jó, que foi quem apresentou a denúncia, para que se declarasse também impedido. Foi o que o vereador fez, se declarou impedido de participar da comissão de ética, uma vez que ele era um dos membros, né, se declarou impedido. Então, na verdade, esse foi o primeiro passo, né. Agora a gente aguarda que, nesse prazo de 5 sessões, né, que a subcomissão apresente um relatório. E depois do intervalo, tem mais ainda sobre a polêmica do suposto CC fantasma. Não saia daí, já voltamos. De volta ao caso da suposta irregularidade com um CC do vereador Daniel Guerra. Denúncia feita pelo vereador Jó Arce, que contou ao Jornal de Caxias o motivo de ter realizado a denúncia neste momento. Eu já tinha, sim, a partir da última semana de dezembro, eu poderia ter, aliás, de setembro, eu poderia ter encaminhado, sim, mas por uma questão ética minha, de não me aproveitar de uma denúncia de um vereador, de um fato grave, para se transformar numa questão eleitoral minha, pessoal, eu preferi deixar passar as eleições e aí sim, depois, quando não estava concorrendo, encaminhar, até por devido à questão de um assunto gravíssimo, né, que eu estou convicto de que realmente o vereador Daniel Guerra, ele compactuou, ele autorizou a pagar o seu assessor o nosso dinheiro, dinheiro público do cidadão, do contribuinte, né, ilegal, né, uma ilegalidade, que eu acho que sim, deve ser apurada e tem que ser concluído esse processo, e o vereador Daniel Guerra deve sim esclarecer esse fato grave que é questão ética com a sociedade na Câmara de Vereadores, quebra de decoro parlamentar e improbidade administrativa, porque se a pessoa tem 4 funcionários e ele consegue com 2 ter problema, eu acho que é uma situação sim, até porque não podemos deixar escapar essa situação, um assunto gravíssimo com o dinheiro do povo. Daniel Guerra afirmou ao Jornal de Caxias que vai provar com as mesmas imagens que o seu assessor político cumpriu seu horário de trabalho. Primeiro, ele alega que não houve cumprimento. É a alegação dele, que não tem fundamento nenhum, porque ele não mostrou 540 horas para a população. Ele mostrou 5 minutos de 540 horas. Editou, manipulou para a sua conveniência. Nós vamos provar nas 540 horas, nas 3 câmeras de vigilância da Câmara Municipal, que os meus assessores cumprem carga horária. E isso vai ficar provado lá. Nós temos como provar isso. Outra, somos um dos poucos gabinetes que trabalha ininterruptamente das 8h30 da manhã até às 6h30 da tarde, sendo que nas terças, quartas e quintas, em dias de sessão, até a hora que houver sessão na Câmara. Sobre o fato da denúncia impactar no resultado da eleição, o presidente da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores acredita que não haverá nenhum efeito. Não, acho que não, porque, na verdade, o relatório vai sair depois da eleição.